A paz do Senhor, meu caro irmão, minha cara irmã. Quem vos fala é o evangelista Adelson Júnior e hoje, com muita alegria, eu quero compartilhar com vocês a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Semanal. O tema de hoje é a plenitude do Espírito Santo e nesses próximos minutos eu quero te convidar a mergulhar na profundidade da Palavra de Deus. Onde você estiver, ore comigo e peça a Deus que fale com você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Papai, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos e no nome do seu Filho Jesus nós rogamos a sua bênção, a sua direção, que a palavra do Senhor que é viva e eficaz fale conosco uma vez mais. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está conectada agora, onde quer que ela esteja, que ela seja, Deus, ministrada pela sua poderosa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo, ou seu smartphone, seu tablet, no livro de Efésios, carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5, e eu vou ler com você a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo de número 6. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Esse é o versículo 9. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E aí já saltamos para o versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que texto profundo! Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 5, ele continua a exposição de alguns comportamentos e condutas necessários ao cristão para se revestir das armas da luz, para ser cheio da graça, da bondade, da provisão de Deus. E aqui no capítulo 5, Paulo ele fala a respeito da plenitude do Espírito Santo. Meus amados, existe um mandamento muito claro nesse texto. Deus quer que nós sejamos cheios do seu Espírito Santo. Assim como nós temos a escolha, a decisão de fazer tantas coisas, parte de nós também a decisão de obedecer este mandamento. Não ser cheio do Espírito Santo é um ato de desobediência, de falta de fé. Na verdade, ir contra o propósito de Deus. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e Ele colocou em nós o fôlego de vida, mas Ele nos enviou o Espírito Santo. Deus é Pai, Ele é Criador, Deus é Filho, Ele é perdoador e Deus é Espírito, Ele é intercessor. O Espírito Santo é quem intercede por nós e comunica as nossas necessidades ao Pai. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe possibilidade de ter uma vida transformada, uma vida regenerada, sem a ação do Espírito Santo. E é sobre esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que nós vamos discorrer aqui nesses poucos minutos. Paulo nos convida a ser cheios desse Espírito. E ele começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Jesus nos deu o testemunho da conduta correta do cristão. A palavra cristão é pequeno Cristo, é aquele que é imitador de Cristo. Então, o primeiro segredo para ser cheio do Espírito Santo de Deus é imitar aquilo que Jesus fez. Jesus nos amou e nos amou até o fim. Jesus perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, mas Jesus teve uma vida santa. A Bíblia diz que não foi encontrado nenhum pecado em Jesus. E aqui vem a primeira ideia que o apóstolo nos coloca. É uma decisão ser cheio do Espírito Santo. E a decisão de ser cheio do Espírito Santo, ela está oposta a uma vida de carnalidade, a uma vida de distanciamento de Deus.
Note que o apóstolo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, com a bebida em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O ser humano, ele pode ter a natureza pecadora, mas isso não quer dizer que ele tem que ser pecador. Nós nascemos em pecado, fomos gerados em pecado, mas a graça de Deus nos alcançou. E cabe a nós tomar a decisão de qual lado escolher. Nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Baal. Tem muita gente que coloca os prazeres dessa vida na frente de Deus. E quando nós colocamos o nosso prazer na frente da vontade de Deus, nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo, simbolicamente, nós temos que entender que é muito mais do que nos esvaziar de nós mesmos. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário que nós desejemos ardentemente a graça perdoadora de Deus. E essa graça, ela não pode tomar lugar em nossas vidas enquanto estivermos revestidos do velho homem. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz que é impossível colocar vinho novo em um odre velho, ou remendar um pano novo em um pano velho. É incompatível. Nós precisamos escolher ter uma vida nova, uma vida renovada. Coríntios 5,17, Paulo afirma: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, sermos novas criaturas e escolhermos todos os dias andar com Ele. Amados, o dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias e isso não muda para mim, não muda para você, isso não mudou para Jesus. A diferença está em como nós estamos aplicando a nossa vida ao tempo que nos é disponível. O salmista, lá no Salmo de número 90, ele diz: Deus, me ensina a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Nesse exato momento, nós temos a oportunidade de fazer uma avaliação, uma retrospectiva e de nos alinharmos com a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ei, talvez você esteja com muito peso na bagagem. Talvez esteja muito difícil a caminhada, mas pare e analise. Você está sendo cheio do Espírito Santo? Ou você só está cheio de preocupações, cheio de ansiedade, cheio de si mesmo? Nós precisamos nos esvaziar de nós e nos enchermos do Espírito Santo. João reconhece a divindade de Jesus e percebe o Espírito Santo na vida dele e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais ele cresce, quanto mais ele aparece, mais as bênçãos dele nos alcançam. Mais nós nos tornamos parecidos com ele. Meu querido, essa palavra de hoje, essa lição de hoje, é um convite a sermos cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz a obra pela metade. O Espírito Santo faz a obra por completo. E eu quero declarar nesse dia sobre mente, espírito e corpo, que nós seremos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus me alcance e te alcance onde quer que você esteja. Que você seja renovado, que você seja fortalecido. Paulo contrapõe a ideia da embriaguez ao ser cheio do Espírito Santo. As pessoas que vivem uma vida dissoluta, embriagadas pelo álcool, embriagadas pelas drogas, embriagadas pelas filosofias humanas, elas perdem o controle de si, elas se vendem, elas negociam seus valores, porque isso é o efeito da droga, isso é o efeito das filosofias humanas. Elas confundem, elas tiram a consciência. Existe muita gente hoje tomada por um inconsciente coletivo e que já não sabe mais quem é, para onde vai, por que existe. Existem muitas indagações no cerne do coração humano, mas Deus tem a resposta para todas as nossas perguntas e dúvidas.
A embriaguez com álcool, ela é comparável à falta de discernimento que o homem tem quando se afasta de Deus, quando nega a existência de Deus. Mas Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, diferente de toda filosofia humana, de todo pecado, de toda droga que entorpece, que tira o sentido, que desequilibra, ele nos ilumina. O Espírito Santo nos dá direção. À medida em que nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos animados, motivados, nós temos uma vida cheia de esperança, nós tomamos posse da palavra de Deus, quando em Jeremias o profeta diz: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, e são planos de vos dar um futuro e uma esperança, de encher vocês de graça, de alegria. Meu querido, é isso que nós precisamos viver, buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é isso, é ser alcançado em todas as áreas da nossa vida, é sermos transformados de glória em glória, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Joel 2, no versículo 28, ele traz uma revelação e uma promessa de Deus. E há de ser que depois, o Espírito Santo de Deus vai encher uma geração. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens sonharão, os vossos velhos terão visões. Preste atenção, existe uma promessa de Deus. Antes de Jesus voltar, existe uma promessa de Deus para um avivamento, existe uma promessa de Deus para um renovo. Jesus vai voltar e essa é a promessa que mais nós nos apegamos, é onde está a nossa esperança. Mas antes disso, ele tem uma promessa de uma vida plena. Jesus disse: aquele que negar a si mesmo e que tomar a sua cruz e me seguir, aquele que abandonar a embriaguez do mundo, as filosofias humanas, receberá 100 vezes nessa vida e ainda terá a eternidade ao meu lado. Que promessa extraordinária! Que bênção soberana! Amado, tome posse dessa palavra, seja cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar aqui porque o meu propósito é falar poucas palavras, mas eu desejo que você entenda nesse dia, nessa manhã, que Deus tem uma promessa para você, tem um mandamento para você. Não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te alcance onde você estiver. Ele já me alcançou nesse momento. Eu já me sinto renovado e cheio da graça do Espírito Santo. E eu quero mais. Eu tomo posse de mais do Espírito porque Ele tem plenitude para mim. Ele não tem só o limite do que eu posso receber. Ele tem algo que transborda. É a plenitude dele. Ele alcança todas as minhas necessidades, todas as suas necessidades. Ele te supre e Ele te abençoa. Feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo, tomando posse dessa palavra. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, através do Espírito Santo, que é o Consolador, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe, Deus, essa irmã, essa pessoa que por curiosidade está agora recebendo esse vídeo. Pai amado, renova a nossa mente, as nossas emoções, enche-nos da sua graça, nos dá, Senhor, a percepção de tudo que o Senhor tem feito e de tudo que o Senhor ainda pode fazer na nossa vida. Obrigado por estar conosco nesse dia. Seja conosco todos os dias da nossa vida, seja na nossa vida e traga a sua plenitude a cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um excelente dia para você, que a paz de Jesus, a plenitude do Espírito Santo, reine na sua vida, na sua família, em nome de Jesus.